Olá, pessoal. Eu sou a Beatriz Picorelli, líder de projeto aqui da nossa consultoria e treinamento. E hoje vou bater um papo com meu parceiro de trabalho aqui, Pedro Lage, meu companheiro. Por favor, Pedro, se apresente um pouquinho. Legal, Bia. Obrigado aí pelo convite. Hoje numa posição diferente, né, de entrevistado aqui. A gente normalmente está sempre como host. É um prazer estar falando aqui junto à nossa audiência e principalmente de um tema relevante que é a nossa área, a área que a gente, né, conduz aqui, que nos faz brilhar os olhos, né, Bia? Isso aí, Pedro. E explica para o pessoal o que é a área de desenvolvimento humano organizacional. Muitas pessoas têm dúvida e falam com o que vocês trabalham, que área que é essa? Legal, Bia. Acho que para explicar a área de DHO, que faz parte de uma das soluções da nossa consultoria, né, vale aqui a gente reforçar hoje quais são as áreas que existem dentro da nossa consultoria. A gente tem a área de consultoria estratégica, do qual, né, a gente tem um foco muito grande em entender a necessidade da empresa, a situação atual e fazer um bom diagnóstico e, a partir daí, sugerir iniciativas para fazer junto com o cliente essas ações e melhorar os resultados. Nós temos também a área de consultoria de padronização, normalmente muito utilizada em redes, né? Seja de concessionárias, sejam redes aí de franquias, no qual a gente define alguns processos de trabalho muito bem estruturados e a gente replica e acompanha esses processos no dia a dia dessas empresas. Nós temos a área de outsourcing, né? A caçula aí das nossas iniciativas, que é responsável por entregar profissionais, né, e terceirizar essa mão de obra junto aos nossos clientes que têm nos pedido essa solução também. A área de plataformas, soluções de tecnologia que facilitem a gestão e a organização das empresas. E, finalmente, a área de DHO, que tem um foco muito grande no desenvolvimento, como o próprio nome diz, né? Desenvolvimento humano organizacional, que tem um foco em desenvolver as competências específicas dos profissionais que fazem parte, né, das empresas dos nossos clientes e, como consequência, melhorar os resultados, as entregas, a experiência do cliente e, obviamente, todos os grandes indicadores relevantes aí dos negócios. É isso aí, a nós cada vez se desenvolvendo mais e mais com as soluções entregues. E Pedro, conta pra a gente tem a universidade corporativa também. O que difere a universidade corporativa de um dos treinamentos tradicionais? Normalmente, Bia, os clientes nos procuram para soluções distintas, né? Em geral, às vezes, o foco é desenvolver uma competência ou resolver alguma dor específica, né? Que pode ser feita através de um treinamento estruturado e muito bem direcionado para resolver aquele determinado problema ou, né, desenvolver uma determinada competência, ou estruturarmos universidades corporativas, que aí sim tem um foco mais estratégico do ponto de vista de construção, do ponto de vista de desenvolvimento das competências fundamentais dessas empresas. E a partir dessa premissa, como universidade corporativa, que hoje praticamente 80%, né, das nossas iniciativas estão focadas nesse sentido, a gente tem um processo muito claro de entender né, qual que é a ambição da empresa, o que aquela empresa quer, né, como futuro, crescimento, os resultados que ela quer alcançar, olhar para dentro dessa empresa, dentro desse nosso cliente, entender quais são as figuras profissionais que ajudarão ela a chegar nesse objetivo e quais são as competências necessárias para que isso de fato se torne realidade. E a partir dessa premissa inicial, a gente vem construindo aí um percurso que entregue uma solução e de fato transforme, né? Faça com que essa empresa saia desse ponto A, que é o estado atual que ela se encontra, ao ponto B, que é a ambição que ela tem, né? O objetivo que ela quer alcançar, através do desenvolvimento das pessoas dentro desse contexto. Ô Pedro, essa parte é bem legal, né? Porque nós vemos que em muitos clientes que nós vamos, eles trazem para a gente uma dor e, na verdade, não é isso que eles necessitam. A gente leva outra solução. Às vezes eles querem, eu preciso de uma consultoria ou um treinamento, e, na verdade, não é nada daquilo que é a solução que ele precisa, né? A gente tem que levar outra, que é ou seja pelo workshop, seja estruturando pela universidade corporativa, igual você falou, ou pelo treinamento convencional. Conta aqui, qual que é a dificuldade que você acha para engajar os líderes nesses treinamentos? Quando a gente chega externo, né, para engajar os líderes dentro da empresa, que eles já estão acostumados, seu ambiente, vem um terceiro. Qual que é a dificuldade? Legal, Bia. Pegando o gancho na tua fala, tá? Não necessariamente, a maioria dos clientes que a gente tem são muito bem estruturados e profissionalizados,
Mas às vezes eles chegam nos pedindo uma solução já devidamente estruturada ou uma solução já mais clara do ponto de vista dele. E uma das fases muito importantes é realizar esse diagnóstico anterior, porque esse diagnóstico, normalmente, ele nos leva a validar aquela hipótese que é a sugestão do cliente, seja para um treinamento, para um workshop, e aí, obviamente, atender a sua demanda, a sua expectativa, mas não necessariamente esse diagnóstico comprova aquela visão inicial do cliente, seja porque ou a gente precisa de uma solução mais aprofundada, ou seja porque a solução pode ser um pouco mais simples, mais customizada, que vá atender aquela necessidade. Então, dar esse passo anterior é fundamental para a gente, de fato, construir, nos propor a fazer algo que agregue valor ao cliente e transforme aquela realidade e o time de colaboradores que ele tem. Pegando esse gancho também, você falou dos desafios dos líderes, né? Então, um dos desafios de engajar a liderança é fazer com que aquele conteúdo, com aquele treinamento faça sentido para eles. Se as pessoas não acreditam naquele conteúdo, naquele treinamento, na metodologia que a gente está ali compartilhando e desenvolvendo esses profissionais, naturalmente a gente vai ter um nível de aderência muito menor e, como consequência, a gente não vai chegar ao nosso objetivo, que é fazer com que haja uma transformação real ali junto àquele colaborador, junto àquele líder. Então, entender o impacto e o propósito do treinamento é fundamental. Entender como aquilo vai transformar ou melhorar o resultado desse profissional é fundamental. E fazer com que ele se sinta parte dessa jornada de aprendizado e que ele tenha esse protagonismo ao longo dos nossos treinamentos, dos nossos workshops, enfim, das soluções que hoje fazem parte do DHO, da nossa consultoria. Pedro, e isso faz muito sentido também, esse engajamento com a liderança, né? Por mais que seja importante a gente levar o conhecimento, a gente tem que garantir que eles absorvam esse conhecimento. E a gente traz também muitas soluções tecnológicas. Me conta quais são essas soluções que a gente utiliza aqui na Nós. Hoje a gente ouve muitos falar em inteligências artificiais, né? Me conta um pouco mais sobre isso. Legal. Acho que a gente tem que fazer um retrospecto, né, hoje, de como a gente tem utilizado a tecnologia no processo de desenvolvimento humano. Vou falar antes de 2020, a gente vivia um mundo muito diferente, né, onde que grande parte dos treinamentos, né, da nossa interação era num contexto presencial. E com a chegada da pandemia, a gente acelerou esse processo de transformação digital e uso da tecnologia para levar conhecimento e competência para os nossos clientes e seus colaboradores. Como consequência disso, a gente teve uma curva de aprendizado muito grande nos últimos anos de como a gente pode utilizar hoje ferramentas tecnológicas, seja para engajamento, interação, né, os nossos treinamentos virtuais, o self-study, do qual ele mesmo passa por uma série de conteúdos de aprendizado, né, no momento que ele quiser, que são pílulas, né, com um conteúdo mais denso, mas com um tempo menor ali de execução, para a gente poder chegar até o momento hoje que é a inteligência artificial, que tem apoiado muito esse processo de aprendizado, e a gente tem provocado isso, fazendo com que os colaboradores utilizem isso como uma ferramenta de aumento de produtividade, né? Hoje a gente tem variáveis inteligências artificiais e ferramentas que ajudam esse processo de aprendizado, e eu acho que o grande ponto é, hoje o mentor, hoje o treinador, o facilitador, ele é um grande conector de todas essas tecnologias para fazer com que o usuário, o colaborador do outro lado, ele consiga conectar essa tecnologia no seu processo de aprendizado. Então, vou trazer alguns exemplos. A gente tem programas de formação em que a gente tem dinâmicas de gamificação, em que o profissional utiliza o ChatGPT ou outras inteligências para poder pensar em estratégias, e a partir desse uso ele constrói iniciativas que se apliquem de forma prática à sua empresa. Então a gente vê hoje a tecnologia como um grande aliado, como um acelerador nesse processo de aprendizado, e não como uma forma de substituição desse processo de aprendizado. Eu acho que esse é um grande ponto, e acho que a questão principal é como é que a gente pode utilizar essa tecnologia para formar profissionais e desenvolver essas competências com maior velocidade, já que o mundo está em constante transformação e cada vez mais veloz nesse processo.
Mas legal, Pedro, a gente vê que hoje no mercado existem muitas pessoas com medo da substituição, né, pelas inteligências artificiais, mas que na verdade o grande passo não é a preocupação pela substituição, e sim por saber usá-las, né? A, a inteligência artificial, ela nos dá muitos dados, a mensuração fica muito fácil. Mas como que a gente conecta a mensuração dos nossos treinamentos corporativos ou com a inteligência ou sem a inteligência? O ponto da substituição, eu acho que naturalmente o mercado vai evoluir e as pessoas que souberem utilizar as inteligências artificiais, enfim, a tecnologia, estarão à frente. Não tenha dúvida que esse vai ser um diferencial competitivo no mercado. E o que a gente sempre levou em consideração aqui dentro da nossa consultoria, não só as métricas de vaidade, né, que são aquelas métricas de volume de participação, de treinamento, quantidade de horas treinadas ou de satisfação de quem passou pelos nossos treinamentos, mas as métricas de resultado, ou seja, nos programas de liderança, o que a gente melhorou em termos de turnover dentro de uma empresa, o que a gente melhorou em termos de resultado financeiro, em volume de vendas, em satisfação do cliente. Então aí sim a gente traz robustez e tranquilidade de que os programas que nós desenvolvemos, eles estão alinhados à estratégia da empresa e, como consequência, vão melhorar os resultados ali daquele negócio. Então é uma premissa muito clara nossa de, obviamente, entender quais são essas métricas de qualidade, de satisfação, que são completamente, né, importantes e relevantes ainda, mas não só isso, principalmente o que a gente está mudando nos ponteiros de resultado da empresa. Perfeito, muito bom. Isso conecta também com as métricas de cultura. Qual você acha que é o papel da liderança, né, nessa questão de cultura, de desenvolvimento de cultura? Como que ela mensura isso dentro das organizações? A gente fala que o futuro no presente, que na verdade a gente vive, é que os líderes sejam líderes treinadores, né? Desenvolvedores de pessoas. O líder, ele não vai ter todas as respostas, ele não vai ser a pessoa mais competente do ponto de vista técnico, uma série de funções. Mas provavelmente ele precisa ser a pessoa mais habilitada para poder desenvolver e engajar as pessoas a entregarem o seu melhor dentro da habilidade individual e técnica e comportamental de cada um dos colaboradores. Então, acho que o líder, quando ele tem essa visão desenvolvimentista, ele apoia as iniciativas de treinamento, ele valoriza esse tipo de jornada, ele incentiva a sua equipe a participar, mas não só incentiva, mas principalmente a aplicar. E é um dos pontos que a gente tem trabalhado, principalmente nos últimos anos, fazer com que, após os treinamentos, a gente valide as nossas métricas de resultado através da aplicação prática do conhecimento. Para que aquilo não seja só mais um conteúdo que ele viu, mas para que aquilo de fato, aquele treinamento, aquela imersão, aquela jornada, aquele percurso formativo, transforme a realidade daquele profissional e, como consequência, melhore a sua entrega na sua função, melhore a entrega do seu departamento, melhore a entrega de resultado, do qual o líder é um grande incentivador e treinador nesse processo. Legal, Pedro. E uma curiosidade, como que a gente desenvolve os treinamentos que nós oferecemos, né? Ofertamos para o mercado? Tem algo pronto? A gente faz um diagnóstico? Explica um pouco mais. A gente brinca que aqui dentro de casa há uma hiperpersonalização, né? Do ponto de vista de entrega, isso é fantástico, porque obviamente a gente vai entregar uma trilha, um conteúdo, um treinamento, uma solução de fato customizada para o nosso cliente, mas é um desafio interno, você sabe, a gente vive isso, de fazer com que esse processo seja eficiente do ponto de vista de tempo, de construção e, obviamente, estrutural. Hoje, a gente tem 4 grandes etapas, tá, Bia? Como eu havia comentado um pouco anteriormente, eu acho que vale a gente explorar um pouco de detalhes sobre cada uma delas, né? Primeiro, a gente tem que ter clareza e fazer um briefing com o cliente, né? Qual que é a dor, qual que é o objetivo que ele tem a partir dessa sugestão ou dessa iniciativa de produzir um percurso formativo, um treinamento, um workshop, um team building, qualquer que seja aí a forma como a gente vai entregar essa solução. A partir desse entendimento, e a gente tem mais claro essa estratégia do cliente, o que a gente resolve no final do dia, né? A gente vai entender, junto à estrutura interna daquela empresa, daquele nosso cliente,
quais são, né, as habilidades, as competências, né, o conhecimento e as atitudes do time, dos colaboradores que fazem parte ali daquela empresa, que ajudam a empresa a chegar naquele objetivo. E a gente faz um depara, né? Exemplo, a gente vai desenvolver um programa de liderança, a gente entende o que seria um perfil de um líder ideal para aquele contexto, para aquele segmento, para aquele nível de maturidade, para aquele produto ou para aquele serviço que aquela empresa entrega. E a partir daí a gente faz um depara entre aonde a gente deveria estar do ponto de vista de conhecimento e competência daquela equipe versus o que a gente tem hoje, né? E a partir desse depara, a gente entende o que a gente precisa reforçar para garantir que permaneça, o que a gente precisa acrescentar e trazer como novas competências para suprir aquele gap de conhecimento, aquele gap de competências daqueles profissionais, para que a empresa, de fato, progrida para o seu objetivo, que é resolver um determinado problema, ou atingir ou atender um determinado objetivo. E a partir daí a gente pensa no conteúdo e na forma, né, que é o segundo passo. O conteúdo está ligado à solução. A forma está ligada à maneira como a gente entrega aquela solução. Então, pode ser uma solução presencial, pode ser uma solução por pílulas, pode ser um treinamento online, pode ser um treinamento, um programa de mentoria. Há uma série de formas possíveis que a gente tem hoje disponível e constrói a partir dessa solução que a gente espera alcançar. A partir dessa construção, a gente define quais são os consultores que têm aquela habilidade, que têm as competências necessárias para serem treinadores e facilitadores daquele percurso. E a partir dessa definição, esses treinadores, obviamente, têm 3 pilares muito importantes, né? Eles seguem 3 pilares muito importantes aqui na nossa. O primeiro que é a experiência. Então, comprovadamente, a experiência que eles têm naquele tema, seja de informação de líderes ou outros profissionais, baseados naquele determinado conteúdo, né? É literalmente o background aí, a trajetória profissional comprovada daquele treinador, daquele facilitador. O segundo pilar é a metodologia. Então, a gente trabalha fortemente com uma metodologia customizada, que a gente acredita que é o que nos diferencia do ponto de vista de execução, né? A gente falou muito aqui sobre o como a gente faz, né? Então é um pouco da metodologia, não só do que a gente faz. Eu acho que essa é um diferencial que a gente tem aqui na nossa consultoria, que é a forma como a gente entrega as nossas soluções, o passo a passo que a gente está contando um pouquinho aqui, né? Dessa metodologia de construção. E o terceiro pilar, que é a tecnologia, que você falou antes. Como é que a tecnologia pode nos apoiar para fazer uma entrega de maior qualidade, para ser mais engajadora, para poder acelerar essa transformação e, como consequência, melhorar os resultados da empresa. E a partir desse momento que a gente definiu os profissionais que têm esses 3 pilares, a gente vai para a execução. E aí sim a gente tem as interações com os profissionais, com a empresa, entregando ali o que foi construído, fazendo as adaptações necessárias, né? Obviamente que dentro de um plano, quando a gente vai para a execução, a gente percebe oportunidades, é natural, né? A gente roda esse ciclo de melhoria contínua aqui também na área de treinamento. E a partir dessa melhoria contínua, a gente vai verificando esses resultados pelas métricas que a gente comentou. Não só as métricas de qualidade, que são as métricas mais de vaidade do processo, né? Mas principalmente pelas métricas de resultado, ou seja, o que a gente está, de fato, ajudando a empresa a conquistar, né, ou melhorar os seus indicadores principais que estejam conectados com aquela solução que a gente está implementando. Então, essas 4 fases são fundamentais e hoje fazem parte, eu tive que resumir aqui, a gente poderia ficar horas falando disso, da metodologia de construção das nossas soluções dentro da área de DHO. Sim, são muitas as etapas, né? Eu tenho certeza que ninguém imaginava quais são as etapas e os bastidores de todas elas. É verdade. Tem vários bastidores aí, né? Normalmente as pessoas só veem ali o treinamento sendo ministrado, ou o workshop acontecendo, um team building se desenvolvendo, mas não sabem todo o trabalho que é feito por trás, a pesquisa. Aquilo tem uma conexão muito clara com o que a empresa precisa. Tudo que é construído ali, nada é aleatório. Todos os momentos são pensados, todos os temas têm uma conexão muito grande para o que se pretende alcançar. Então,
essa é uma curadoria e um cuidado que a gente tem, né, na hora de construir as soluções que fazem parte aqui da nossa entrega. E me conta aqui, Pedro, como que a gente consegue diferenciar na prática as competências técnicas das comportamentais para formar equipes de alta performance? Legal, Bia. Vamos lá. A parte de diagnóstico é muito importante nesse sentido, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar com clientes em que a equipe tecnicamente é excepcional, mas não necessariamente do ponto de vista de interação, de comunicação, de liderança compartilhada, de aprendizado, ela tem uma excelência tão grande assim. Então, óbvio que depende de cada cliente, cada nível de maturidade da empresa. E a partir desse diagnóstico, a gente constrói as soluções baseadas no que é mais relevante para atender aquele objetivo. Um exemplo, Pedro, eu quero resolver, né, eu quero melhorar a minha capacidade comercial junto ao time. E para melhorar essa capacidade junto comercial ao time, eu preciso de uma série de conhecimentos técnicos relacionados à função, mas primordialmente alguns conhecimentos e competências comportamentais. Então, a gente trabalha de acordo e na medida necessária com cada uma dessas soluções a partir desse diagnóstico inicial. Nunca é só um ou outro, né? Então, o que a gente percebe é que há sempre uma sintonia muito fina entre essas duas variáveis, né? E no final do dia, o que a gente tem buscado, né? A gente tem o conceito da hard skills, né? Que são as competências técnicas, as soft skills, né? A gente tem buscado um conceito internamente que é o real skills, que são as competências reais, em que não necessariamente elas se dividam do ponto de vista técnico-comportamental, mas a conjunção entre elas. Então, é uma forma que a gente define, né, os nossos conteúdos, as nossas entregas, para chegar ao nosso objetivo, que é fazer com que tanto a parte técnica seja desenvolvida e principalmente a parte comportamental, que vai fazer toda a diferença no resultado da empresa. Perfeito, Pedro. Esse conceito de aprendizado é assim, o que a gente leva, né, para o futuro. Falando de futuro, como que você vê o futuro das organizações corporativas, Pedro, em relação a treinamentos, a ensino? O que você acha? O que a gente, né, tem acompanhado e a gente sempre está em congressos, sempre pesquisando, entendendo quais são as últimas tendências, e tem incorporado isso nos nossos treinamentos, nas nossas soluções, né? Um dos principais é o lifelong learning, né? Hoje, o aprendizado de ontem não necessariamente é o suficiente para a competência de amanhã. Então, as pessoas terem clareza de que elas estarão constantemente aprendendo é fundamental. Então, esse aprendizado para a vida toda é fundamental. Então, um percurso formativo ele precisa ser vivo, né? A partir do momento que aquele profissional ele passa por toda aquela jornada que foi inicialmente constituída e construída para ele, ele precisa dar um segmento. Seja para adquirir novas habilidades, e aí a gente normalmente utiliza um upskilling, né? O que é o upskilling? É você trazer, né, novas competências àquele determinado profissional. O mundo está em constante mudança, o cliente está cada vez mais exigente, a concorrência é maior e a gente precisa ter pessoas com novas habilidades para lidar nesse mundo mais complexo. Mas também esse profissional precisa passar por outros conceitos que a gente tem utilizado, que é o reskilling. O que é o reskilling? É utilizar, né, melhorar as habilidades que já existem naquele profissional para que a gente tenha mais profundidade de competência naquele tema. Então, enquanto o upskilling ele traz novas habilidades, novas competências, o reskilling ele reforça, traz ainda mais profundidade naquelas competências que já existem dentro daquele profissional. E um dos pontos principais, e você falou de engajamento um pouquinho antes, né, quando a gente coloca o colaborador no centro do processo de aprendizado, e a gente tem utilizado isso nos nossos programas, né, a gente chama de otagogia, ele se torna protagonista para escolher o seu processo de aprendizado. Por mais que exista um percurso formativo, que é uma estrutura teoricamente mais organizada do ponto de vista de desenvolvimento, esse profissional ele pode escolher a ordem, a sequência que ele vai desenvolver. Porque no final do dia, qual que é a competência que ele precisa desenvolver com mais urgência? E aí ele escolhe aquela competência para dar uma ênfase maior naquele processo de aprendizado.
E aí sim, ele vai, né, conectando isso ao longo dos seus desafios, ao longo da sua jornada de profissional, quais são os temas mais relevantes, e ele se torna de fato protagonista, centro do seu processo de aprendizado. E o nosso papel é fazer com que isso seja relevante, que isso seja prático, que ele possa se engajar ao longo dessa jornada e que ele saia, obviamente, sempre melhor do que ele entrou nos nossos conteúdos, nos nossos treinamentos, nas nossas trilhas de formação, nos nossos team buildings ou workshops. Muito bom, Pedro. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelo bate-papo, por esse conhecimento que você trouxe aí. Quer deixar alguma palavra final? Quero sim agradecer, né, pelo convite. Hoje na posição de compartilhar um pouquinho o que a gente faz, né? Por mais que o tempo seja bem resumido aqui, a gente tenta trazer os temas que são mais relevantes para a conversa, para a nossa audiência e para o público e para os nossos clientes. E reforçar para você que está aí do outro lado, nos acompanhando, que, né, hoje o único diferencial competitivo das empresas são as pessoas. A gente tem uma democratização da tecnologia, a gente tem produtos e serviços muito próximos e parecidos entre si. A gente tem uma guerra de audiência em que o cliente é bombardeado, né, de informações, de soluções e de empresas que vão atender às suas necessidades. E eu acho que um dos grandes diferenciais é como é que a gente trata o fator humano como um diferencial competitivo dentro das empresas. E esse fator de diferencial está muito ligado à forma como a gente vai desenvolver as pessoas para poder entregar uma melhor experiência, um melhor produto, um melhor serviço para o nosso cliente final. E te agradecer aí, né, por ter nos convidado aqui, por ser a host do nosso encontro, e muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. E é isso aí, pessoal. Se vocês vivem esses desafios, querem capacitar suas equipes, ter equipe de alta performance, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais e muito obrigada!